Carla Magalhães. Por favor, Carla. Carla Magalhães, atual gerente de desenvolvimento organizacional, diversidade e comunicação na Tokyo Marine. É coordenadora voluntária também do Comitê Aberja de Comunicação Interna e Desafios da Liderança. É especialista em cultura organizacional, comunicação e desenvolvimento humano, com quase 2 décadas de experiência em grandes empresas e setores diversos. Relações públicas pela Casper Libero, com MBA pela FIA, USP. Lidera estratégias voltadas para engajamento, transformação cultural, ESG e diversidade, conectando propósito e resultados. Apaixonada por desafios, inovação e liderança, utiliza dados e tecnologia para otimizar processos e impulsionar mudanças. Além da carreira, encontra equilíbrio no surf, ciclismo e boas leituras. Muitíssimo obrigado, Carla, por você ter vindo de São Paulo também aqui para trocar com a gente. Eu sugiro que você sente ali, tá? Eu fiz um combinado, gente, que eu vou dobrar o cachê de quem receber mais palmas, tá? Então, caprichem aí e vamos em frente. Na sequência, eu chamo a Antônia Moraes. Antônia, por favor. Ah, acho que isso é bom. Eu vou correndo, né? O meu sócio, o Cláudio Salió, ele é financeiro, acho que ele não está feliz, não. Tá bom. Vamos lá. A Antônia é gerente executiva de comunicação da Petrus, é formada em comunicação social e tem pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Além disso, tem especialização em gestão de crise pela Syracuse University e é certificada em relatório integrado pela Global Reporting Initiative, GRI. Antônia possui cerca de 20 anos em experiência em comunicação corporativa, liderando projetos estruturantes de comunicação integrada. Profissional de carreira na Petrus, assumiu diferentes cargos ao longo de sua trajetória e possui cerca de 10 anos de experiência em gestão. Antônia se destacou por profissionalizar a área de comunicação da Petrus ao estabelecer processos para a gestão de reputação, com a implementação de uma política de comunicação, de estratégia digital com a criação de canais como YouTube, LinkedIn, podcast e WhatsApp, liderar projetos para comunicação interna e externa, como intranet, em SharePoint, novo portal institucional. Relatório integrado, além de estruturar programas voltados ao fortalecimento da transparência e aproximação com os públicos estratégicos da companhia. Antônio, muitíssimo obrigado por você participar aqui dessa conversa com a gente. Na sequência, Thelma Silva. Por favor, Thelma. Thelma é gerente de sustentabilidade e comunicação interna na Icatu Seguros. São quase 3 décadas de experiência em comunicação corporativa, a maior parte deste tempo dedicada à comunicação interna. Fez carreira entendendo o papel fundamental da comunicação no alinhamento estratégico entre empresa e colaboradores. Na medida em que escuta ambos os lados, trabalha as narrativas e concilia as demandas. Acredita no planejamento como uma ferramenta fundamental na criação e fortalecimento da marca empregadora, utilizando como base a experiência dos colaboradores. Recentemente, assumiu a área de sustentabilidade na Icatu Seguros, junto com a comunicação interna. Mãe do Eduardo, jornalista com MBA em marketing e pós-MBA em sustentabilidade. Thelma, muitíssimo obrigado por estar com a gente. E para fechar essa composição, Fernanda Magalhães, por favor, Fernanda. Fernanda é gerente de comunicação corporativa com empregados e comunidades aqui na Vale. Mulher, mãe do João e da Helena, mineira de nascimento e profissão. Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, atuou em todos os processos de comunicação institucional em diversas localidades. Acredita em fazer a diferença na empresa e na vida das pessoas por meio do desenvolvimento de times de alta performance com base em propósitos compartilhados. Teve como maior desafio na sua carreira liderar a comunicação da reparação do rompimento da barragem de Brumadinho. Atualmente é responsável pela comunicação corporativa com empregados e comunidades global na Vale. Fernanda, muitíssimo obrigado. Está entregue. Divirtam-se. Muito obrigada. Por sinal, o Zé me perguntou como é que está ainda na empresa. E eu respondi, uma resposta longa, mas resumindo, com bastante desafios. E é assim que eu gosto, porque, afinal de contas, como pessoas,
Se não houvesse desafio, teríamos problemas. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Estou aqui com essas 3 mulheres brilhantes, posso dizer porque a gente fez algumas conversas antes. É admirável a gente poder estar em encontros como esse, em que fortalece a nossa comunidade de comunicadores ou de pessoas que hoje estão com a responsabilidade de comunicação. Se a gente quer construir uma cultura forte, se a gente quer construir confiança, isso passa pelas relações. E relações é como a gente se comunica. Não é simplesmente o que está escrito, mas é como a gente comunica e como a gente se relaciona. Então, com essas 3 mulheres aqui, a gente vai falar justamente sobre cultura, sobre o que é a proposta de valor para os empregados, o EVP, e entendendo que essas coisas, elas não são impostas, mas elas são vividas. Elas podem até ter diretrizes, mas elas se revelam através das pessoas, como elas relatam as suas experiências no café, numa rede social, num comportamento dentro da equipe. E também a gente vai falar um pouquinho, bem breve, mas sobre o papel da liderança nesse processo como um todo. Porque como é que a gente usa esse ativo de comunicação para apoiar esses movimentos nas companhias? Então, temos 3 empresas diferentes, temos 3 mulheres com experiências diferentes, desafios também que se complementam. Vou pedir para que cada uma possa dizer um pouquinho qual é o seu momento na área de comunicação, para a gente começar a conversa sobre cultura e EVP. Combinado? Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui num evento que fortalece, né, a comunicação corporativa, e para falar de comunicação interna, que é uma paixão que eu tenho. A comunicação interna foi a atividade que eu iniciei a minha carreira. Enfim, então, eu tenho muito prazer em fazer comunicação interna e a importância, né, dessa atividade, porque, afinal de contas, a comunicação interna é o elo entre a empresa e o empregado. Lá na Petros, a comunicação interna está dentro da estrutura organizacional, ela está dentro de um dos setores, abaixo da gerência executiva de comunicação corporativa, que se reporta à presidência, né? A gente está num momento muito maduro de comunicação interna, como o Zé, na minha apresentação, falou, a gente implementou muitas mudanças dentro da comunicação interna. Na verdade, a gente implementou um ecossistema de comunicação, onde tudo está conectado, tem sinergia, e a comunicação interna foi o nosso primeiro passo foi na comunicação interna, porque, afinal de contas, é isso, é de dentro para fora. Então, a gente tem um momento hoje, eu diria que a gente está maduro de comunicação interna, mas, como todas as empresas, ainda lutando também com alguns desafios aí, né? E eu vou falar um pouquinho mais à frente de um deles que aparece ali nos insights do Zé. Bom dia, obrigada pelo convite, é muito bom poder estar aqui. O momento de comunicação interna, meu Deus, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que tem um desafio que é bastante interessante para a gente e que está mais ou menos nesse momento. Uma coisa que a gente colocou no ar no final do ano passado, rede social interna, e que a gente precisa ganhar tração, é outro barato, é outra comunicação de quando a gente entrou, é outro produto, e a gente ainda está tentando entender como é que o nosso público funciona frente a isso. E aí tem uma outra coisa, a gente também vai colocar no ar agora, já está funcionando em modelo de teste, mas uma inteligência artificial para tirar dúvida de RH. Então, lá na Icatu, eu fico dentro da área de recursos humanos, uma das disciplinas de recursos humanos, e tenho sustentabilidade, que o pessoal acha que é parecido, mas é outro bicho também. Em sustentabilidade, a gente vai lançar o primeiro relatório agora, e aí, para a gente, é um grande desafio, porque a maior parte das empresas com as quais a gente trabalha, os nossos argumentos são muito fortes quando a empresa tem capital aberto. Porque a gente vai lá e fala, o investidor está olhando para isso, vamos fazer. E quando o investidor é uma pessoa que é a dona da empresa, que não está olhando para isso?
Então, a gente tem sempre esse desafio de customizar o que a gente vê para o mercado, para dentro da nossa realidade. É uma cultura muito específica, que você vai conhecendo aos poucos e vai entendendo quais são os caminhos. Então, eu acho que o nosso maior desafio agora é a gente se entender com essa tecnologia toda e usar isso a nosso favor, como a gente vê que funciona do lado de fora. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui dividindo esse painel com essas 3 mulheres incríveis. A gente já trocou muito, a gente já aprendeu muito, né? E foi tão legal esse pré que a gente espera passar um pouquinho aqui para vocês do que a gente já conversou. Eu acho que o Zé trouxe aí o momento de comunicação interna de qualquer empresa, né? Nos 8 insights. Acredito que ninguém aqui estranhou nenhum deles. E eu acho que, de fato, esse é o grande desafio que a gente tem hoje. A gente estava até falando um pouquinho ali no café da manhã, que a comunicação interna, na verdade, ela deixou de existir, porque a gente está concorrendo com a comunicação externa, né? A gente está concorrendo com as redes sociais e como que a gente pega a atenção dos nossos empregados e colaboradores para aquilo que a gente precisa, de alguma forma, levar até eles. E eu acho que na Vale, especificamente, a gente está no momento de ousadia, sabe? De tentar coisas diferentes. A gente falou um pouquinho na nossa conversa prévia que a gente está um pouco perdido na comunicação com a entrada da IA, quem a gente vai ser agora nesse momento, como a comunicação dentro das empresas vão se colocar. E a gente está tentando, né? E para tentar, a gente tem que estar aberto a usar, a gente tem que estar aberto a errar e a gente tem que estar aberto a aprender. Mas acho que um caminho que a gente está descobrindo e que tem sido muito legal é o caminho da escuta, né? É ouvir o que os colaboradores querem, é ouvir o que os empregados, qual é o meio que eles preferem se informar e a gente tentar se aproximar deles, dando essa voz, dando esse espaço e não impor que eles sigam aqueles veículos clássicos de comunicação, porque a gente já viu que isso, de fato, não funciona mais. Então, acho que a gente tem muitas trocas para fazer, até com o mercado, porque a gente falou disso um pouquinho, a gente vai precisar se ajudar, né? Não acho que vai ter uma empresa que vai achar qual é o novo caminho da comunicação interna diante de toda essa digitalização, diante de todo esse mundo que está se apresentando aí para a gente numa velocidade muito grande. Vai ter que ser uma troca, vai ter que ser uma construção para que, de fato, a gente evolua como sociedade também, como cultura nas empresas, né? Então, é um pouquinho disso. Excelente. E vale aqui, vou fazer um reforço, que hoje o tema de proposta de valor, de EVP, ele é muito mais amplo do que a gente vai abordar aqui. A gente vai fazer um recorte dedicado ao papel estratégico de comunicação interna, que também não tem como separar de gestão de pessoas, que era um dos insights que a gente viu aqui da última edição do Diálogo Supera, e também da área de comunicação externa, né? Porque hoje não tem essa diferenciação. Já há alguns anos não tem essa diferenciação. Mas o que eu quero pegar como gancho aqui? A gente falou de cultura, de maturidade, a gente falou sobre proximidade com a área de pessoas, até para a gente poder entender percepção, engajamento. Conseguir transpassar isso para quem está fora. Aí eu queria perguntar um pouquinho aqui uma pergunta para todas elas, mas que eu vou direcionando nos tempos atuais, com esses desafios, como é que a gente constrói uma narrativa que ela, de fato, entrega o que se vive na empresa? Daí, Thelma, você me contou um pouquinho sobre a parte de cultura e fiquei bastante curiosa, gostaria que você compartilhasse como é que foi o processo de mapeamento da jornada desse empregado, desse colaborador lá na Icatu, para que, de fato, consiga ter um EVP como direcionador, como um guia dessa jornada e, de fato, entregar uma narrativa que seja vivida, que pessoas que estão aí olhando para a Icatu ou muitas vezes querendo se aproximar, fale, caramba, essa é uma das empresas que eu gostaria de estar e fazer parte. Eu gosto dessa cultura, faz sentido o que eles falam. Me conta um pouquinho. Bom, eu não sou mineira, não, mas eu adoro um caso. Então, eu vou começar que a gente, há algum tempo atrás, a área de atração de talentos, que cuida do recrutamento para o programa de estágio, chegou para a gente e falou, a gente não está conseguindo trazer as pessoas que a gente quer.
A gente quer alunos dessa e dessa universidade, desses cursos, e essas pessoas não estão chegando para a gente. E aí, depois de muito bater cabeça, a gente falou, não, então vamos botar todo mundo na sala e vamos ouvir, né? Vamos entender o que a gente não está conseguindo fazer, por que o argumento não está funcionando. E aí a gente colocou e a gente descobriu que, quando você fala de seguradora, parece uma empresa que tem uma camadinha de poeira assim em cima do móvel, aquele móvel meio amareladinho, sabe? Porque a maior parte das seguradoras são seguradoras centenárias. Então, as pessoas acham que é um ambiente velho, né? E os estagiários falaram para a gente, nossa, quando a gente chegou aqui no nosso primeiro dia, a empresa é encantadora, ela é moderna, as pessoas não trabalham de paletó e gravata, né? O presidente vai de tênis, o diretor financeiro está de camiseta almoçando no bandejão que tem embaixo do prédio. Então, a gente entendeu que a gente não estava conseguindo passar a cultura que a gente tinha, o nosso jeito, na comunicação toda. Então, a gente foi lá, reformou o programa de estágio todo. As 2 edições seguintes foram as edições que a gente teve mais inscrição, e mais inscrição, que a gente fala inscrição boa, de onde a gente queria ter inscritos mesmo. E esse foi o pontapé para a gente sentar e falar, vamos desenhar, vamos colocar aqui no papel qual é o nosso EVP. E a gente teve a preocupação, assim, de tudo que eu aprendi quando a gente estava fazendo esse trabalho, eu entendi que algumas empresas colocam 70% do que eu já entrego e 30% do que eu ainda não entrego, mas gostaria muito de entregar. A gente não fez com essa lógica. A gente fez com a lógica do que eu já entrego hoje, que a gente entende que é uma proposta de valor boa. Então, a gente foi lá, desenhou, riscou tudo, conversamos com várias pessoas e tal. E aí, quando isso tudo acabou, que a gente olhou e falou, cara, ok, é um MVP que fala da gente. Aí a gente falou, então, vamos mapear a experiência do colaborador para ver se está batendo mesmo. Assim, no meio do projeto, eu me arrependi muito, me arrependi, porque foi um projeto que a gente ficou meses se reunindo toda semana, uma vez por semana, durante 2 horas, colando um monte de post-it. A gente mapeou 4 perfis diferentes, foi na época que estava muito difícil contratar gente de tecnologia. Então, a gente separou 2 perfis para tecnologia, 2 perfis para todas as outras profissões, e foi uma jornada muito interessante, muito. E aí eu vou só pensar um dos insights, né? A gente fez com metodologia de Design Thinking. Naquela época eu queria estudar um pouquinho mais Design Thinking, eu falei, vamos usar essa metodologia, né? Nada como a gente aproveitar para desenvolver o pessoal. Então, o pessoal de inovação que estava acostumado com a ferramenta embarcou no projeto, e aí nós fomos juntos com uma turma de umas 40 pessoas, se reunindo, entendendo. E aí, assim, teve eu vou pensar, uma das coisas que a gente tirou daí, a gente entendeu que o nosso pacote de benefícios era excelente, só que as pessoas, quando iam preencher aquele monte de formulário na entrada, elas não entendiam o que é aquilo, por que eu tenho que optar por esse nível ou aquele nível, isso daqui é para dependente, isso daqui é para pai e mãe. Virou uma confusão. E aí eles passaram a fazer uma reunião com o time de benefícios prévia à contratação. Então, toda semana o time de benefícios chama todos os recém-contratados, os que ainda estão em processo de contratação, tá? Antes mesmo de assinarem o contrato de trabalho. E passa 1 hora contando todos os benefícios, todas as nuances de cada benefício e todas as opções. Isso tem ajudado muito as pessoas chegarem mais confortáveis com aquilo, isso faz parte da nossa venda. E um efeito colateral disso é que aquelas 40 pessoas que ficaram durante várias semanas conversando com a gente puderam entender várias das razões das nossas políticas, das nossas ações com gestão de pessoas. É por isso que funciona assim? Agora eu entendi. E a gente tinha uma pessoa de RH em cada grupo e a gente se preocupou muito em explicar isso. Várias pessoas depois vieram e falaram, cara, mudei completamente a minha percepção. Então, amarrando isso tudo, foi um processo muito bacana, recomendo. Se vocês tiverem oportunidade, façam, porque a gente entende muitas razões do que a gente... de como tem uma dissonância entre como a gente gostaria de ser percebido e como a gente efetivamente é percebido.
Ô, Thelma, você sabe que eu sou uma profissional de comunicação, como o Zé mencionou ali, sou formada em Relações Públicas e eu parei no RH em 2019. Isso que você fala sobre entender mais as práticas dentro do RH, entender um pouco mais das leis, faz de fato com que a gente, profissional de comunicação, entenda o porquê das coisas e consiga trazer mais valor nas nossas propostas. Eu quero destacar algumas coisas aqui no que você falou. Primeiro que, às vezes, a gente fala que como é que eu vou mensurar o resultado de comunicação interna? O fato de conseguir ter perfis de candidatos mais alinhados com o perfil que eu espero já é um golaço, porque o custo de contratação faz parte do custo do negócio e às vezes a gente não para pensar. Então, para mim, isso já foi um super exemplo, né? Tem o ponto aqui que você fala da importância de quando a gente faz o mapeamento da jornada como um todo, porque com certeza vocês tiveram um ganho de eficiência em otimizar processos internamente. E às vezes é mais fácil para um profissional de comunicação, ou com quem está com esse viés de construção de jornada, construção de storytelling, analisar a experiência ao longo dessa jornada toda, que não necessariamente está conectada, porque às vezes a gente tem o desafio nas empresas de que cada um está olhando para um quadrado. Opa! Então, eu vejo também que a sua experiência mostra a importância do nosso papel de fazer as costuras e alinhavar as coisas dentro da empresa. Para mim, eu achei genial, genial mesmo. Obrigada. Parabéns. Agora, Antônia, a gente estava falando muito antes sobre como é que foi o seu processo de desenhar essa jornada estratégica, porque a gente viu que você comentou a importância de fazer um trabalho antes de dentro para dentro, para então a gente conseguir trabalhar e transbordar isso para fora. Conta um pouco dessa experiência lá na Petros, considerando até mesmo o modelo de negócio, o desafio que tem, né? Perfeito. Eu vou começar falando de um bate-papo que a gente teve aqui antes do evento no nosso café. A gente estava falando sobre como... A Fernanda que puxou esse assunto, né? A dificuldade que a gente tem hoje de chamar a atenção, de chegar efetivamente nos nossos empregados, né? Porque a gente vive um mundo cheio de informação, né? Excesso de informação, estímulo para tudo que é lado. E aí, assim, para a gente, na comunicação interna, é mais desafiador ainda, porque a gente está lidando ali com um assunto da empresa, que às vezes a pessoa até entende que aquilo ali parece até que já é trabalho também, ler informação da empresa. E a gente precisa, né, de uma vez por todas, mudar essa realidade. E aí, mas falando sobre isso, para dizer que acho que um grande ponto assim, na comunicação interna que nós, comunicadores, precisamos de fato mudar é uma mentalidade de excesso de comunicação, de produção, muito produção de texto. A gente acha que comunicar é escrever, 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 e as áreas nos procuram e a gente está escrevendo e vira aquela coisa de pastelzinho, né? Sair, 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 produção. Mas assim, a gente se pergunta, a gente olha para saber se realmente está chegando no funcionário, no empregado, ele está aprendendo aquilo dali, está fazendo diferença, e mais, está conectando com a estratégia da empresa. Faz sentido também o que você está comunicando, você questiona a área quando a área te pede alguma coisa. Então, acho que para a comunicação a gente precisa realmente trabalhar mais em planejamento, a gente precisa ter mais curadoria, a gente precisa influenciar mais e sair um pouco da execução, tá? Porque tudo isso é que gera valor para a comunicação. É quando a gente mensura, que a gente vai levar para o executivo, né, para o board, que entende números. É isso que vai fazer a diferença para você conseguir defender o orçamento para a comunicação interna. E aí, eu falaria também um pouco sobre a questão que eu acho que o pulo do gato, assim, que pelo menos na minha experiência lá na Petros, a gente tem trabalhado muito a forma como a gente embala as coisas. Aí eu falei, você está comunicando, mas será que aquilo dali, se você reunir aquilo e transformar, por exemplo, às vezes num programa, dar um nome, com uma iniciativa toda planejada, orquestrada, organizada, será que aquilo não vai ter mais impacto para o empregado? E lá na Petros a gente criou um programa chamado Petros Mais Perto de Você,
onde a gente reuniu iniciativas, né, de comunicação, de relacionamento, de transparência, e é impressionante como a gente percebeu que tudo que a gente já vinha, muita coisa a gente já vinha fazendo, mas a gente parece que não chegava, as pessoas não percebiam, e depois que a gente conseguiu embalar isso dessa forma, a gente percebeu claramente um salto, um avanço muito importante de percepção dos empregados, aí do público interno e do público externo também. Então, eu acho que tem assim, que a gente tem que sair um pouco disso, e aí tem até o termo, né, que o Zé colocou aqui no início, que é a infoxicação, que é o excesso de informação. A gente é bombardeado o tempo todo, então a gente precisa parar e pensar realmente se o que a gente está produzindo está surtindo efeito, e a quantidade, em vez de, na verdade, a gente está deixando a qualidade de lado para fazer quantidade. A gente tem que prezar pela qualidade. Muito legal. E um ponto que a gente estava conversando, que para mim se conecta muito com a sua fala, é essa questão da gente pensar na percepção do colaborador, que a realidade da companhia, a realidade da cultura é a percepção das pessoas, né? E a gente também estava conversando, Antônia, sobre a questão do papel do líder, que você comentou que ele teve um papel muito importante lá na Petros, na construção de valor para a equipe, para os empregados. Comenta um pouquinho, por favor. Tem a pesquisa Tendências de Comunicação da Aberj, né, que é anual, e lá me chamou muita atenção porque o principal desafio acho que é o líder comunicador? O principal desafio é o líder comunicador, que somente 2% do tempo, dos recursos são investidos na liderança comunicadora e os demais na parte operacional de comunicação interna. Pronto, Fernanda salvou aqui, minha memória é péssima. Obrigada. Exatamente isso. Então, o maior desafio é o líder comunicador, e aí a gente tem o maior desafio esse, mas veja, qual é o nosso tempo, assim, o maior tempo de dedicação das áreas de comunicação interna não está nisso, está simplesmente, né, o menor, na verdade, menor tempo de dedicação está em cuidar, né, em alimentar esse líder comunicador. Enfim, então, o papel da liderança nesse processo é fundamental, né, para disseminar as informações, para cascatear tudo que a gente quer, que estratégia, valores da empresa, cultura, e o líder é aquilo, ele atua pelo exemplo, né? Então, se ele não está alinhado à estratégia de negócio, se ele também não está, então, percebendo, recebendo as informações de comunicação, não adianta. Então, o que a gente faz muito lá na Petros, e aí, como eu cuido de todas as frentes de comunicação, a gente também tem a frente de assessoria, né, de reputação, de imagem, etc. Então, a gente faz muito media training. E a gente faz muita media training focado principalmente no porta-voz oficial. A gente tem o porta-voz, né? Todo mundo aqui, imagina, você tem as políticas de comunicação, você tem o porta-voz oficial que está autorizado a falar em nome da empresa, em uma situação de crise, etc. Mas a gente tem que partir do princípio que todos, principalmente os líderes, eles são porta-vozes, sempre, sempre. Então, toda oportunidade que você tiver, treine as suas lideranças, os seus executivos, porque isso, além de você também estar, né, treinando ali capacidades, enfim, habilidades importantes, você também está dando para esse profissional, de alguma forma, você consegue também motivá-lo, incentivá-lo, porque é uma competência fundamental para você exercer, né, a liderança, para você ser executivo no mercado, etc. Então, acho que todo mundo ganha a empresa, ganha o executivo, então lá na Petros a gente faz muito isso, a gente treina eles com media training, e que isso também serve para todo o dia a dia, no diálogo, nas conversas, a gente fala muito sobre transparência, conversas sinceras com as equipes, então é isso que a gente tem feito lá na Fundação. Excelente. Considerando que o líder, de acordo com as pesquisas da Gallup, representa aí 70% na variação de percepção e engajamento das pessoas, realmente a gente precisa olhar mais para esse líder. E daí, Fernanda, eu imagino que tenha sido feito um trabalho forte com essa liderança em comunicação para construir uma base de confiança diante dessa imensidão que é a Vale. Como que você percebe o desenvolvimento, a construção dessa confiança dentro da proposta de valor que a gente traz para quem trabalha na empresa e para quem vocês querem atrair também para a Vale? Como é que... Conta um pouquinho desse caso.
bom de falar depois é que a gente já pega vários insights aqui, né? A Thelma estava falando sobre a jornada do trabalho e a criação do EVP. E essas coisas, elas não se dissociam. O papel aceita tudo, né? Então, se você constrói um EVP maravilhoso, se você constrói uma empresa, mas na verdade, na realidade, ela não existe, isso morre no dia seguinte, né? Então, o que você fala para fora precisa ser vivido aqui dentro. E eu acho que quando a gente começa a fazer a conscientização de que a empresa que a gente quer, a empresa que a gente quer levar lá para fora, ela precisa existir, o papel da liderança é fundamental para, de fato, fazer com que essa vontade reverbere. E a gente tem tido um processo de aprendizado muito grande na Vale em relação a isso. E aí a gente foi falar um pouquinho, né? A gente tem o porta-voz, mas no início a gente falou também, hoje em dia está um mundo tão digitalizado. Na verdade, quem são os porta-vozes da empresa e quem são as pessoas que falam a marca na vida real? Todo mundo. Né? A gente tem o líder ali com um papel importante, mas a gente sabe que é quem vivencia a empresa todos os dias que vai, de fato, chancelar se aquilo que a gente está falando para fora é verdade ou mentira. E aí entra o processo de confiança. A gente tem passado por um processo muito interessante, que é a criação. Queria até agradecer meu time que está aqui, que tem tocado esse projeto, em especial a Débora, que está ali no fundo, que é a criação de um Instagram para os empregados. E aí a gente falou assim, poxa, mas a gente vai ter coragem de ter um perfil aberto, onde os empregados podem postar como porta-vozes da Vale? E a gente foi trabalhando esse processo de confiança e entendendo se a gente estava maduro o suficiente para dar esse passo. Primeiro que a gente precisa entender se o empregado está disposto a ser essa cara da empresa. Eu quero levar a minha empresa para fora, eu quero associar o meu nome, o meu perfil ao perfil da minha empresa, que já é também um processo de confiança. E segundo, se a gente de fato vai dar autonomia para que eles possam mostrar a Vale como a Vale é de verdade, né? Com suas dores, com suas delícias, porque não tem empresa perfeita, e a gente sabe disso. E foi um processo muito ousado, mas tem sido um processo muito gostoso. A gente fez alguns estudos de mercado e a gente viu que um crescimento de uma rede social interna aberta, que não é uma rede social interna fechada, ela tinha um crescimento ali mais ou menos de 2.000 a 3.000 seguidores por ano. E a gente lançou há 2 semanas o nosso Instagram e a gente já está com 13.000 empregados seguindo e postando de uma forma assim avassaladora. A gente falou, gente, para onde ia todas essas fotos, né? Para onde ia tudo isso? De uma semana para cá, esse número já aumentou. Já aumentou, né? E a gente viu que, na verdade, esse é o verdadeiro EVP. É a pessoa que está aqui dentro, vivendo a cultura da empresa e levando para fora, olha como é trabalhar aqui dentro da Vale, né? Eu quero compartilhar isso com você. E são pessoas. Então, acho que num mundo tão digitalizado, quando a gente consegue humanizar as relações e a forma como a gente se comunica, então não é a Vale falando, não é a comunicação falando, é o empregado, é o operador, é a pessoa que está lá na ponta, ela falando, olha, deixa eu te mostrar como é trabalhar aqui na Vale. E a gente tem o perfil institucional da Vale e ele não se sobrepõe. Na verdade, a gente construiu de forma que um leva, de fato, as informações institucionais, aquilo que a gente quer falar como corporação, e o outro é um espaço para os empregados trocarem, conversarem, e isso não tem problema estar aberto. E por quê? Porque já estava. Né? A gente acha que as pessoas não compartilham, a gente acha que as pessoas já não postavam, já estava tudo aberto, a gente é que estava do lado de fora. Então, a gente criou esse espaço para que a gente, de fato, pudesse estar unido, acompanhando e, inclusive, reverberando o que é trabalhar na Vale a partir do olhar do empregado. E de fato, já estava rolando há muitos anos, né? Porque tá aí, nasceu o Love Mondays, agora a gente tem o Glassdoor com a avaliação da empresa. As pessoas ainda fazendo uma avaliação, obviamente, anônima, mas quando uma empresa como a Vale toma uma iniciativa, dá um passo como esse de confiança, realmente acho que vai ter bastante gente querendo saber qual foi o combinado, né? Porque vocês hoje enfrentam um pouco desse desafio sobre confiar nas pessoas para dar espaço de voz externamente, porque o EVP ele não é só dentro de casa, né? A proposta de valor está para quem está aqui, que vive a cultura, que entende, que vai performar cada vez mais se estiver feliz, engajado, que vai ter problemas ali, muitas vezes até de saúde, se não estiver muito bem ambientado e com fit cultural.
mas o EVP ele passa sobre como é que é a percepção externa também, o que eu estou vendendo externamente e falando externamente. Então, a gente teve o caso aqui da Vale, que é quando o colaborador é o porta-voz. Mas como que vocês veem esse desafio de confiança? E Fê, conta um pouquinho dos caminhos que vocês tiveram que traçar aqui internamente para dar espaço de voz. Eu acho que é interessante a gente pensar que quando a gente fala de eu tenho confiança no meu empregado, no meu colaborador, falar sobre a empresa para fora, a gente sair desse lugar autocentrado e falar assim, na verdade, a sociedade tem confiança em quem está aqui dentro. Então, se eu quero falar, inclusive, com a sociedade, não deveria ser a instituição somente, sim as pessoas que estão aqui. Essa relação de confiança que eu acho que é o grande EVP. E o EVP, de fato, tem duas linhas, né? A gente tem o externo, que é quem a gente quer atrair, quem a gente quer trabalhar e quer que esteja na nossa empresa, mas o interno de quem a gente quer reter. E as pessoas elas só ficam onde tem uma união de valores, né? Eu preciso me identificar com essa marca para que eu esteja aqui e eu preciso me identificar com quem está lá dentro para que eu venha trabalhar nessa corporação. Eu acho que não é um processo fácil. A gente obviamente não criou um canal no nosso celular e implantou. A gente fez todo um processo, um estudo, a gente tem um time dedicado até para retroalimentar essas conversas, mas a gente tem, eu acho que o maior processo foi dar o primeiro passo. Foi criar o perfil e ver como ele ia performar. E ele sozinho está se criando. A gente está entendendo o que funciona mais na linguagem do empregado, o que não funciona. Tecnicamente, a gente avaliou que seria legal a gente ter tantos reposts por dia. E a gente falou, não, vamos repostar tudo que está chegando, vamos dar esse espaço para eles. Então, tem sido um processo de muito aprendizado. Claro que a gente já teve hater, claro que a gente já teve algumas questões um pouco mais delicadas, mas isso, como eu falei no início, isso já existia, né? Isso já estava ali. Então, assim, nada que a gente não possa tratar com calma, com serenidade. E eu acho que, obviamente, também a chancela da diretoria de falar assim: vocês têm certeza? A gente tem, mais ou menos. Então vai, e a gente foi. Agora que a gente pulou, a gente vai dar um jeito de ir organizando. Então, acho que é o primeiro passo, é o encorajar como comunicação de entender que você não é mais dono da fala, né? As pessoas estão ali e elas querem também esse espaço. E esse olhar também de comunicação, que querendo ou não, a gente treina durante a trajetória toda profissional ao cuidado aos riscos, né? Em mapear potenciais riscos e crises. Não é eu falo que tem bastante ciência por trás do que a gente faz. Então, parabéns pela iniciativa, porque de fato ela atinge muitas pessoas que consomem e vivenciam parte do seu tempo e das relações nas redes sociais, porque ajudou de alguma maneira a aproximar os espaços físicos, né? Tem uma coisinha nessa fala que eu acho que é super interessante, e você trouxe isso, que é mapeamento de risco. Quando a gente faz, a gente tem que estar... Cara, vai ter o hater? Vai ter o hater. Não vou te prometer que não vai ter, porque esse hater vai aparecer. E como é que a gente vai tratar dele? E eu me lembro quando a gente estava fazendo as nossas vendas, né, para implementar a rede social interna, né, Yammer, Vivengage, interno, não vai postar lá fora. E aí o pessoal falava, não, o pessoal vai postar umas coisas esquisitas aqui. E tal. Eu falei, gente, primeiro está no CPF da pessoa. Tem cara, tem matrícula, tem onde trabalha e tudo. Mas uma coisa me ajudou nessa venda, que era perto da festa de final de ano, e foi a primeira festa que a gente não fez camiseta. E a gente não fez, porque custava caro, a gente queria enxugar em algum lugar, e porque aquilo virava lixo. Quem usa a camiseta da festa depois da festa? 3 pessoas. O resto vai ficar com aquilo preso lá na gaveta, sem poder doar, porque tem a marca da empresa gigante no peito, e a gente tem isso como política, e a gente ficando lá pensando o que eu vou fazer com esse lixo. Então, o lado de sustentabilidade falou mais alto, não vamos fazer. Cara, mas foi apertar o enter de não vamos fazer, brotou no portal um texto de, sei lá, enorme, umas 10 linhas falando que tinha que ter, porque dá visibilidade para a marca, a gente mostra que veste a camisa, blá, 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 blá. E aí o pessoal da equipe falou, e aí? Eu falei, eu vou responder. Sim, no portal está no meu CPF, né? Tem meu nome, eu vou responder.
E aí respondi, fiz uma resposta educadinha e tal, mas pontuei tudo. A parte de sustentabilidade, a parte do custo e tal, que tem a ver com a nossa cultura. E aí fazia muito sentido o que eu estava dizendo. A gente vive dizendo, corta custo, e aí eu faço uma camisa que é só custo, né? Tem a coisa de você sair, ali, fica tranquila, vai ter marca espalhada na festa inteira para todo mundo tirar foto. Não vamos ficar sem marca no Instagram, fica tranquilo. E aí, na sequência, teve uma outra provocação também, bem mal educada, eu respondi com toda a educação. E isso valeu, assim, essas duas respostas correram a empresa, e isso valeu a nossa venda. Depois disso, ficou muito mais fácil, porque eu acho que a gente falou, olha só, eu sei mitigar, vai acontecer e eu sei o que fazer. E aí, pronto, eles ganharam confiança e a gente foi mais soft. Alguns traços de cultura nessa sua fala, né? Primeiro, a abertura ao diálogo. Você poder, de fato, se colocar numa situação de conflito, mas na confiança de que as pessoas vão ter maturidade para encarar aquele conflito como, deixa eu tirar essa dúvida, deixa eu explicar os porquês, porque a gente também, como adulto, principalmente, precisamos saber os porquês, e a gente também viu isso num dos insights. Sem isso, a gente não compra a ideia, a gente não se compromete. Então, um dos traços de cultura é isso. Então, possivelmente, se você colocou ali no mapeamento da jornada e na construção, nas diretrizes de EVP, alguma coisa conectada a isso, já deu para perceber, a pessoa entrou, viu só por essa postagem, né? E a outra coisa também, a simplicidade, né? Como as relações se simplificam. Então, você contou no início como é que era a percepção das pessoas em relação a Icatu sendo uma seguradora, uma corretora de seguros, né? Segura. Como é que as pessoas veem isso? Um mercado que é conhecido por ser mais tradicional, conservador. Só por esses dois exemplos a gente já começa a ver da porta para dentro que realmente a cultura é uma cultura que é mais simples, mais aberta, que tem a sua fluidez, né? E é legal a gente pensar, Carla, assim, a gente não pode parar no medo, senão a gente não evolui. E se tem alguma coisa que acontece dentro desse grupo de comunicação interna muito fora da curva, a gente percebe que, na verdade, talvez seja uma pessoa que não está adequada ao perfil e à cultura da companhia. E essa pessoa, esses pontos isolados, não podem ser limitantes para a evolução de um processo que vai beneficiar todos. Então, está tudo bem se aparecer um ponto fora da curva, faz parte. E aí até a gente identifica, poxa, talvez aqui não esteja dando um match cultural, né? Fernanda, e complementando também que eu acho que é importante o papel da comunicação interna para fazer um letramento, né? Assim, as políticas, os normativos que a gente possui, a gente precisa também dar conforto para o empregado, para ele se sentir à vontade, porque às vezes o empregado também ele quer dar uma opinião, ele quer se expressar e ele fica com receio, ainda mais em tempos de LGPD, né? Todas as pessoas falam assim, quer dizer não, usa a palavra LGPD, não pode. Então, assim, a gente tem que tomar, eu acho que a gente tem que ter esse olhar assim também para deixar as pessoas confortáveis, sabe? Acolhidas para elas serem elas mesmas ali dentro, claro, do ambiente com o seu regramento, enfim, aí dentro da cultura de cada empresa. Mais um ponto, mais um traço de cultura, né? O acolhimento, a abertura, entender que as coisas não são óbvias, que elas têm espaço para serem explicadas, disseminadas, entendidas. Muito bom. Me diz, temos perguntas do público, do online, ou seguimos por aqui? Só um instantinho para falar no microfone, pode ser? Só um minutinho. Das perguntas aqui, Carla, eu tenho como primeiro ponto, tá? Do Eduardo. Que indicadores vocês consideram essenciais para medir se a experiência do colaborador está de fato fortalecendo a marca empregadora? E aí, quem começa? Falamos também sobre isso no alinhamento. Posso começar? Eu acho, uma das coisas que a gente pode sempre põe todo mundo na sala, vamos conversar, vamos entender se está funcionando, que eu acho que é muito bom. Mas uma coisa que a gente tem se debruçado para estudar é pesquisa de clima. E aí, na pesquisa de clima, independente do instituto que a gente contrate para fazer, ali tem muitos insumos para a gente entender se a gente está entregando. Então, o que é minha fortaleza na pesquisa de clima?
quando a gente sabia que benefícios era uma fortaleza, porque naquele bloco que fala de remuneração, classicamente a remuneração sempre fica reprovada, né? Não importa qual empresa, não importa qual cargo, mas benefícios tinha uma favorabilidade lá em cima. Falei, cara, é aqui, esse é o lugar que a gente se apoia para seguir. E aí, no resultado da última pesquisa, a gente tem conversado bastante sobre isso, e a gente entende, e esse é talvez um dos grandes desafios desse ano, a gente entender o que acontece com o colaborador lá dentro, porque quando ele entra, ele casa felizão de que está entrando na Icatu, ele adorou a nossa paisagem, melhor pôr do sol do Rio de Janeiro é lá da nossa janela. Mas um ano depois, gente, o casamento tá igual, assim, babou, né? É igual casamento, depois de um ano. Né? E aí a gente está, nesse momento, tentando entender que caminhão foi esse que passou em cima da gente, porque com, sei lá, 2 anos, a favorabilidade cai, é proporcional também à liderança, né? Os líderes mais fortes têm um time com um engajamento lá em cima e os líderes mais fracos têm um engajamento lá embaixo. Então, combina esses 2 fatores que é quase a bomba atômica. E agora a gente está ali olhando para aquilo, falando, tá, e aí como é que a gente resolve? O problema a gente já acabou de achar. Como é que resolve esse casamento? Porque depois que passa dos 10 anos, sobe de novo. Então, eu tenho ali entre 2 e 10 que eu tenho que resolver. Então, assim, a pesquisa a gente raramente tem dinheiro para botar numa pesquisa quantitativa que tenha um resultado, que você fale, eu posso confiar que isso tem uma amostragem boa. Então, olhem a pesquisa de clima, se debrucem, olhem as minúcias, vejam os casamentos, espremam o Instituto de Pesquisa, tá? O inteligência artificial, o que tem impacto no que aqui nesses dados, para entender exatamente onde a gente precisa cuidar com mais carinho. E aí a interface direta com a área de gestão de pessoas, de RH, que normalmente é responsável por aplicar essa pesquisa. Eu tenho uma experiência similar também, Thelma. O quanto essa pesquisa de engajamento, ela traz inúmeros insights e sim, a gente pode estabelecer algumas perguntas ali como indicadores e fazer o acompanhamento. E o dado que eu comentei sobre a contribuição ou impacto negativo que tem um líder nesse engajamento e, consequentemente, na percepção do colaborador e o que a gente falou, né? A realidade, na verdade, é a percepção das pessoas. É a percepção das pessoas que constrói a realidade sobre aquela empresa. Por isso, a gente tem um trabalho tão bem elaborado e minucioso de cuidado com essa jornada. Você ia falar alguma coisa, Fê? Não, é porque eu acho que você perguntou qual que é o perfil, não é isso? Ah, então tá bom. Só para quem quiser também, é somos.vale no Instagram, tá bom? Vou dar uma espiadinha Vou lá. ver se entraram 100 pessoas novas, tá? Daqui a pouco. Vamos para a última, então, dentro do nosso tempo. De certa forma, vocês já responderam, mas eu acho que é sempre bom enfatizar que costuma ser uma das principais dúvidas das pessoas que nos ouvem. É uma pergunta anônima. Como garantir que o EVP seja percebido de forma autêntica pelos colaboradores no dia a dia e não apenas como uma promessa bonita em campanhas de comunicação? Alguém quer acrescentar algo mais? Eu acho que é importante a gente. De novo, gente, papel aceita tudo. Por mais que você tenha um EVP super bem construído e que você tenha uma campanha de comunicação maravilhosa e que você fale aquilo 20 vezes dentro da companhia, se o colaborador não vivenciar isso na prática, não vai colar. E o que é vivenciar na prática? Não é só o líder também falar a mesma coisa. É, por exemplo, você ter uma meta de inclusão de negros e mulheres dentro da companhia e você falar, tudo bem, eu quero me associar a essa companhia porque ela está tentando ser uma companhia diversa. É você ter dentro do seu plano de saúde a opção da pessoa usar o plano para fazer a mudança de sexo. Então, é a partir de fatos, de fato, que a pessoa vivencie, que ela pode usar e que gere valor para ela, que você, de fato, consegue fortalecer. A comunicação, ela só embala. Ela embala o discurso, mas ela precisa embalar a prática. A gente fala muito isso aqui na comunicação, o RH e a comunicação são diretores diferentes, mas trabalham muito juntas. E a gente fala, ok, mas quais são os fatos? O que a gente vai embalar? Porque o discurso é a coisa mais fácil que a gente consegue fazer.
Ah, não, a gente vai ter uma nova meta, vai aumentar negros na liderança, a gente vai ter 30% de mulheres 2 anos antes do previsto, a gente vai ter mudança de sexo dentro do nosso plano de saúde, a gente vai ter um processo de carreira desenvolvido. Isso é fundamental para que, de fato, a pessoa vivencie no dia a dia aquilo que está alinhado aos valores dela. A comunicação é suporte. Ela não é, de fato, o que gera o EVP e o orgulho de trabalhar na empresa. E sem isso, a coisa também não vai lá para fora. Tem tempo de complementar? É muito legal, Fernanda, o que você falou. Lá na Petros, por exemplo, a gente busca valorizar muito as pessoas e o conhecimento interno, né? E a gente tem isso lá entre nos nossos valores, etc. E aí, assim, mas tá. Como é que então eu coloco isso em prática? Então, por exemplo, às vezes a gente fica lá, né, banco de imagem, a comunicação fica usando banco de imagem. Às vezes precisa de um especialista para falar, aí você vai buscar um especialista no mercado. Por que não utilizar as pessoas que estão ali dentro da sua empresa, esses profissionais que são especialistas e que eles vão se sentir valorizados? Então, a gente faz muito isso lá. Por exemplo, hoje a gente faz campanha, tudo a gente procura sempre priorizar os nossos modelos internos, né, que são os nossos empregados. A gente tem uma frente muito forte de educação financeira e quando a gente quer gravar uma pílula, perdão, um programa curtinho, né, porque o audiovisual está muito em alta, como uma tendência de comunicação, a gente utiliza os nossos empregados para fazer esses programas. Enfim, então, só para complementar a fala da Fernanda. Excelente. Gente, muito obrigada pela conversa. Tenho certeza que tivemos muitos insights aqui. Falamos sobre experiência, sobre percepção, sobre mensuração, que não é só a quantitativa, mas é justamente de pesquisa de engajamento. Falamos sobre a construção dessa narrativa que precisa entregar na prática o que ela conta. E para amarrar, a gente começou falando que EVP, a gente ia trazer aqui um recorte, que é justamente o papel estratégico, facilitador de comunicação, mas que EVP é justamente um bichinho muito maior, que tem várias áreas conectadas. Muito obrigada pelo compartilhamento da experiência de vocês, por esse momento na manhã. Zé, muito obrigada pela oportunidade também de mediar aqui essa conversa, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigado, gente.